Oi, Oi, Úrsula. tudo bem? Tudo bom? Obrigada por ter vindo aqui depois da sua viagem, contar como foi. Pois é, não, pra ter que compartilhar para todo mundo ficar tão inspirado, né? Acho que o pessoal gosta de assistir, gosta de saber relatos de outras pessoas, né? Porque são É, histórias diferentes e tal. E aí, só para começar, me conta quando que você viajou e quantas pessoas que eram, se tinha criança, como é que era o grupo? a gente viajou dia 9 de setembro a 25, né? Foi o dia que eu cheguei já. Agora em setembro, mês passado. E éramos três adultas. Eu era mais nova, com 28, e a mais velha tinha 32. Então, E vocês já tinham ido para Orlando alguma vez? já a gente tinha ido quando cada uma fez. Eu fui quando a minha irmã fez 15 anos, então eu tinha 12 anos na época. E a amiga dela que foi com a gente também tinha ido na 15 anos. Então tinha 15 anos que a gente tinha ido já. Eu e minha irmã, a gente foi em 2008 e a amiga dela tinha ido em 2006. Bom, tinha muita coisa Então, diferente agora, né? muita coisa diferente. Experiência totalmente nova. O idioma que na época que a gente era criança não falava, agora já fala inglês, então fez diferença de entender outras atrações, de fazer essa parte, assim, de conversar com o personagem, interagir muito mais. Fez uma diferença também. Ai, que legal. E aí, antes de eu falar da sua viagem em si, só para eu saber como é que você me conheceu, assim. Ana, faz tempo. Eu encontrei seu blog na época que eu estava na faculdade, que eu queria fazer o programa de intercâmbio. Então, lá em 2015, que eu comecei a pesquisar, que foi quando eu entrei na faculdade. Então, eu comecei a ver blogs sobre viagem da Disney e tal, e esbarrei no seu blog. E aí, quando migrou para o YouTube, ali para o Instagram, continuei seguindo, continuei vendo as dicas e tudo. Eu falava, gente, quando começou o Orlando passo a passo, eu falava, gente, quando eu for viajar, eu vou ter que fazer, porque para saber todas as atualizações, todas as coisas, porque é muita informação e a gente acaba ficando muito perdida, né? É, Quando começa a essa era uma organizar. pergunta que eu também ia te fazer. Tipo assim, tá, aí vocês decidiram viajar, e aí, como é que foi? Você teve essa sensação de ficar perdida e tal? No começo, sim. Eu acho que eu peguei muito a responsabilidade do roteiro, de, tipo assim, eu queria muito que tudo desse certo, que realmente fosse a gente conseguisse fazer o máximo de coisas possíveis, né? E aí eu sabia que para organizar tinha que ser uma coisa bem estruturada, porque senão a gente fica perdido. O parque é muito grande, tinha muito tempo que a gente não que a gente tinha ido, então, e a gente tinha ido de excursão. Então você, quando você é adolescente, você não presta atenção em nada, né? Tem alguma pessoa ali para ir te direcionando onde que vai, onde que faz, tá tudo ótimo. Então, para a gente, tipo, ter uma certa ideia e ter uma organização também, porque era muita coisa nova do que quando a gente foi. E tava muita informação, coisas que a gente fica vendo no Instagram, e aí, tipo, um fala uma coisa, o outro fala outra, e aí você fica perdida com a quantidade de informação que tem, e aí realmente não sabia para onde ir. Vamos falar da sua viagem. Quais parques que você foi lá? Você ficou em hotel da Disney, fora da Disney? Como é que foi? A gente ficou no All Star Sports, da Disney, que a gente não alugou carro, então ter o transporte para os parques da Disney fez muita diferença, né? A gente foi nos quatro parques da Disney, também fomos nos dois da Universal e no Busch Gardens também fomos. Bastante parque, legal. E na Ah, Disney vocês tinham então a entrada antecipada, né? Porque vocês eram sim, hóspedes. E isso. vocês compraram um Genie, compraram alguma coisa? Como é que foi? A gente comprou o Lightning Lane do Guardiões no segundo dia, porque de manhã eu não tinha conseguido. E a gente gostou muito da montanha-russa, porque isso já foi no segundo dia que a gente estava voltando lá. E aí a gente não conseguiu de manhã, eu fiquei desesperada, meu Deus, não vou conseguir, a gente tem que ir mais uma vez. E aí a gente acabou comprando, mas eu acabei conseguindo na 1 hora da tarde marcar de novo. E aí a gente acabou indo duas vezes Foi nesse só, dia. nos outros parques você não chegou a comprar Genie, nem Não, só foi esse só. A só. gente fez tudo com o roteiro de entrada antecipada. Então a gente chegou cedo, fez tudo, e aí E como é que nos foi? dias que a gente teve três parques que a gente repetiu,
E aí que a gente chegou um pouco mais tarde, porque era só para repetir as atrações que a gente gostou mesmo, então foi uma coisa mais tranquila. E como é que foi a experiência lá com a entrada antecipada e sem ter comprado o Dino? Porque hoje em dia, às vezes eu vejo o povo achando que tem que comprar de qualquer maneira e tal, porque vendem essa ideia que se a É, pessoa não comprar não vai aproveitar. Então, como é que foi? Quero saber. não, assim, dá sim para fazer, sim, né? A gente teve que chegar bem mais cedo. Mesmo com a entrada de espada, no hotel da Disney eles falavam que o transfer saía 1 hora antes do parque da entrada da espada. Não saía 1 hora, saía antes. Então a gente começou a chegar 1 hora e meia antes. Então, se estava marcado 8h30, 7h30, 7h10, a gente já estava ali na fila porque já estava saindo. Uhum, Então a gente saiu um pouquinho antes para já estar lá 1 hora antes a gente já estava na porta do parque. E aí com a entrada antecipada a gente fez o rope drop, né, que eles falam. Fez muita diferença. Porém, no dia que a gente foi, no primeiro dia, já começando, no Magic Kingdom, foi na segunda-feira, o primeiro dia, né, que a gente quis começar pelo Magic Kingdom. Acho que muita gente gosta, né, que é a fantasia, né? uhum. E aí a gente fez o rope drop, tanto a Space Mountain quanto o Seven Dwarfs estavam fechados. Putz, não abriram E junto com o aí parque. não abriram junto com o parque. Eles falaram que não sabia quando que ia abrir. Aí a gente, eu já tipo, meu Deus, não pode começar assim, né? Aí, mas deu, tipo, a gente foi fazer o Peter Pan, porque tava ali do lado, né? Porque ele só abre aquela parte, metade do parque, né, pra gente. Uhum. E a gente foi fazer o Peter Pan, que aí também tava sem fila, a gente pegou, mesmo que tava, acho que tava marcando nesse dia, quando a gente chegou lá, tava marcando já uns 40, 50 minutos de fila, mas foram 15 minutos. Aí a gente saiu do Peter Pan, ainda tava tudo, as duas principais, né, estavam fechadas. Aí a gente acabou esperando para abrir para ir para Big Thunder Mountain. Do outro lado para fazer e foi acompanhando pelo aplicativo, quando que ia abrir, quando que ia. Eu até fui anotando quanto tempo mais ou menos a gente foi ficando de fila. Ah, e aí, me conta. E aí, ó, a gente fez nesse dia. A gente começou no Peter Pan foi 15 minutos, aí a Big Thunder Mountain foram 10 minutos só, que foi só o tempo de subir realmente. Aí dali a gente já fez Pirata do Caribe, que aí o Pirata a gente também não pegou fila, foi só o tempo de andar. E isso tudo tipo de manhã, e todo mundo fala que segunda-feira é muito mais cheio e tudo mais. E assim, tudo. Aí a gente depois foi para Haunted Mansion, também foi 15 minutos. E aí a gente voltou, porque aí estava aberta a Seven Dwarfs. Mas aí foi a única que a gente pegou fila grande nesse dia, que foram 50 minutos. Que também não achamos nada assim monstruoso, nem nada. Aí nessa hora, depois a gente teve. O Tron foi chamado, Hum. que nosso grupo era acho que 40, e então ali por volta de 11h30, 11h40 a gente já foi chamada. Aí a gente já acabou indo também fazer logo, que aí a gente fez antes do almoço, né, Uhum. para parar para o almoço. Aí a gente foi tirar foto com o Mickey, que também tava, nessa hora tava sem fila. E assim, sempre acompanhando no aplicativo, às vezes estava marcando 40 minutos, 50 minutos, quando a gente chegou lá, 10 minutos para tirar. Foi tudo assim, andando muito, muito rápido. Ah, e quando a gente estava perto Tava esperando o Tron, porque a gente chegou um pouquinho antes de bater o horário que estava sendo chamada. A Space Mountain reabriu. Hum. A gente saiu andando pra lá, a gente foi, que é perto, É né? do lado, Aí a né? gente acabou fazendo a Space Mountain com 10 minutos de fila. Ai, que maravilha. Então, assim, tudo que tava dando errado tava dando certo no fim das contas. Parecia que ia dar errado, mas no fim deu certo. Pois é. Aí depois depois de tarde, né, foi tirar foto com o Mickey, a gente viu a parada das 2 da tarde, ali pela Main Street. E aí a gente foi fazer o bus, que de manhã tava marcando tempo grande de fila, também a gente pegou uma meia hora de fila ali. Aí a gente já foi pro Monsters Inc. E aí a gente deu uma parada também para descansar um pouco, tomar um sorvete, porque, né, a E gente aí anda já tinha feito muito. também já um monte de atração, Já, todas as pois principais. é. A gente já tinha feito todos os principais, e aí a gente foi fazer o Under the Sea, que também foi 20 minutos de fila. E aí a gente já tava por ali, fez o Small World, o Filler Magic, porque a gente tava esperando para dar umas 7 e pouca pra gente pegar o lugar para os fogos. Uhum. Que nesse dia era
9 horas e aí, a gente, umas 7, 7h30, a gente já tava ali sentadinha esperando. E eu acho que era o dia que você tava também, porque foi o dia da tempestade, Que não teve. que não teve. E tava um monte de relâmpago logo antes. Pois é, tava, e assim, eles ficam anunciando que, tipo, devido ao tempo, a gente vai atrasar, a gente vai atrasar. E a gente falou, então vamos ficando, É, vamos exatamente. ficando. E aí, quando a chuva deu uma estiada, eles avisaram que ia atrasar de novo, a gente falou, então deve ter. Só que aí não, a gente ficou mais um tempão esperando para ver se pelo menos diminuía a chuva pra gente ir embora, porque começou a cair, era um dilúvio, né? Tava muito Dilúvio. forte. E aí a gente ficou dentro do restaurante ali que tem na esquina da Main Street, que depois Uhum, você consegue pegar pra ir pelo Empório. sei. E a gente ficou um tempinho lá, até que tipo, era quase 10h30, 11 horas. A gente falou, vamos esperar só diminuir a chuva pra ir embora, porque com certeza não vai ter. Mas até então eles estavam dando a mensagem que ia atrasar, que ia atrasar. Uhum. E aí eu acho que eles fazem um pouco isso pra não quebrar tanto a expectativa, né? Tipo, acabou que a galera tava indo embora mesmo, que a chuva tava forte, não tava Sim. vendo que ia ter os fogos. E aí a gente e aí a gente acabou indo embora, ficamos sem os fogos no primeiro dia. E aí essa foi tipo, nossa, deu tudo certo o resto do dia inteiro, mas logo os Só esse fogos, momento. É, mas esse é o logo... tipo de coisa que não dá para prever antes, né? Tipo, no Não, dia. pois é, e aí, assim, pra gente, eu ficava, tipo, a gente ia no Magic Kingdom, foi no primeiro dia da viagem e no último dia da viagem. Eu ficava assim, gente, mas se acontecer de novo no último dia da viagem, eu não vou ver os fogos, como assim? E a gente começou a repensar toda a viagem pra ver se conseguia reagendar, trocar o dia, fazer um parque hopper pra só vir pro Magic Kingdom, só pra assistir os fogos, pra garantir logo, Uhum, porque a gente tava com muito medo, porque em setembro o tempo é meio instável, né? uhum. E aí acaba, tipo, tinha hora, tava um calor durante o dia inteiro. E aí vinha a tempestade de noite, ou então no meio da tarde começava a chover muito. E aí, de repente, já abria o sol de novo. E Então, não assim, refresca, né? não Você vem refresca. a chuva, você pensa, que bom, vai dar uma refrescada. Não. Para a Não, chuva, volta o calor como se nada tivesse acontecido, né? acontecido, pois é. Eu acabei comprando aqueles ventiladorzinho portátil, que eu não estava aguentando. Tava um calor Tava muito. muito forte. E, assim, para quem não tá acostumada, né, que hoje em dia já não tô muito acostumada com frio, com calor assim, dessa forma. Eu falei, gente, não... e era água e mais água que a gente bebia e não refrescava, e tomava sorvete e nada. E assim, era muita coisa. Mas deu Então, tudo esse certo. primeiro dia não teve os fogos, mas o resto, apesar O do resto imprevisto todo, ali do início do dia, deu todo certo. foi, tipo, eu acho que com as aulas que a gente vai aprendendo os detalhes, né, do Orlando, a gente vai aprendendo muito como adaptar. Como você vai lendo no aplicativo, tipo, com o tempo de fila, para saber o que que vai encaixando. Eu acho que aí com isso eu consegui, tipo, aproveitar tanto e ao mesmo tempo adaptar o roteiro, porque a gente às vezes fica muito certinha no roteiro estruturado que a gente monta, né? E acabou que tinha que adaptar conforme ia indo, né? É, isso que eu acho legal, porque você consegue improvisar ali na hora que precisa, porque Sim, sim. imprevistos podem acontecer. Isso que você falou acontece. A atração não abriu, atrasou para abrir, É. isso aí. E ainda Uhum. não é muito comum isso no Magic Kingdom. Tipo assim, É. né? Foi um dia que aconteceu, duas das principais atrações não abriram e você conseguiu improvisar e realmente você tinha na cabeça o que fazer, né? Sim, sim, com certeza. E eu acho que se eu não tivesse estudado tanto, se a gente tivesse revisto as aulas na semana de viajar, talvez eu não tivesse tanta percepção para realmente, tipo, não, então vamos fazer esse, não, vamos fazer esse, para conseguir adaptar. E deu tudo certo no fim do dia, assim, né? Mesmo sem os fogos. E aí nos outros parques, como é que foi? Nos outros parques, o Animal Kingdom foi. A gente também chegou cedo. Também fomos direto pro Flight of Passage, que é assim, lindo, maravilhoso. É um amorzinho, né? Você não É muito conhecia, gostoso. né? Não. Não conhecia. Toda a parte do Avatar a gente não conhecia. E aí, assim, a gente foi.
o workshop do Animal Kingdom foi muito organizado, assim, a gente entrar antes, porque os americanos tá com criança, tá com carrinho, eles vão na festa. Eles vão com aquele Foi carrinho ali, usando o carrinho de desculpa, sai de atropelando. desculpa, mas vão te empurrando, né? E a gente não. Eu falei, não, sou do Brasil, sei fazer isso. Aqui não. É. Aí a gente conseguiu, tá, foi andando rápido, né? Aquela marcha atléticazinha passada da Disney. Mas a gente parou quase no começo da corda mesmo. E aí, quando foi, eles liberaram um pouquinho antes, estava para abrir 8h30, né, oficialmente. 8h20 eles já tiraram a corda para a gente ir caminhando até o flight. E aí, quando a gente chegou lá, também fez a fila andando. Aí acaba que foi perdendo um pouco os detalhes, né, da fila, porque a fila é muito bonita, né? Uhum. E aí, porque como a gente foi só andando, a gente não pegou fila nenhuma. A gente, quando voltou no fim do dia, porque aí pegou um pouquinho de fila, deu pra dar uma observada melhor. Mas lá a gente também, o 8h30, assim, a gente também, todos os dias a gente chegou antes, né, fez, pra chegar cedo, eu acho que para aproveitar mesmo a entrada antecipada, a parte da manhã, fez muita diferença, assim, chegar cedo nesse dia. Eu acho que principalmente no Animal Kingdom, que tem muito show também, né? Tem o do Procurando Nemo, a gente viu o do Rei Leão, tem o Stuff to be a Bug. Então, tipo, você tem que encaixar realmente como os horários e adaptando. Então, assim, lá no Animal Kingdom a gente também não pegou fila pra quase nada. Mesmo nesse dia a gente deu sorte. Então, mesmo de- quando a gente fez todo o dia, então a gente começou o Flight of Passage, Neve River, fez o safari, foi tirar foto com a Mickey e com a Minnie, fez o Rapid River, fez a Everest, foi lá pro dinossauro, aí depois a gente fez só os shows, e a gente chegou aí naquele Affection Station, que Uhum. é lá para conhecer, ver os animais e tal, porque tipo, lá tava bem mais fresco, tava no dia do Animal Kingdom, a gente tem que ter muita árvore mesmo, porque tava tão mais fresco do que no Magic Kingdom, porque você fica ali andando com o sol na cabeça, Uhum. e aí a gente tava bem tranquilo, a gente passou pelo parte do Santuário dos Gorilas que tem também, aí a gente voltou para fazer o Avatar de novo, né, antes de ir embora. Aí a gente fez o flight de novo, que também só pegamos 25 minutos de fila. E fizemos o Nave River também, que foram outros 25 minutos. E aí, como a gente estava com o Parque Hopper, a gente foi nesse dia pro Magic Kingdom para garantir os fogos. Legal. E aí a gente chegamos no Magic Kingdom, acho que era umas 7h30 também, 7 e pouca, porque o Animal Kingdom fechou às 7, né? Fecha mais Uhum. cedo. E aí a gente também foi assistir os fogos lá, que aí a gente já garantiu logo no começo também, pra não conseguir ficar sem, né? Porque eu falei, eu não posso vir pra Disney e não ver o show de fogos. E aí, nesse dia, teve os fogos, tudo certo. Teve tudo certinho. Ai, que bom. A gente pegou uma chuvinha fraca, mas nada que cancelasse o show, nada que não desse pra gente ficar lá. É a Uhum. questão ali dos fogos que eu acho que eles ficam observando mais é relâmpagos. Tem relâmpago num raio Sim, de tantos quilômetros, né? eu Então, imaginei. ai, Porque que bom. naquele dia tava realmente uma tempestade de De relâmpago muito relâmpago. forte. E me falaram depois que foi uma das maiores descargas de relâmpago, assim, da Caramba! história ali, do ano e tal. Do ano, não, da história de descarga elétrica. Porque eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, o que está É, acontecendo? Realmente foi não, muito relâmpago. Mas então, nesse dia do Animal Kingdom, nada de fila. A tudo maior certo. fila foi o quê? Foi 25 minutos No a Flight maior of fila. Passage, que é a atração das mais É, cheias da Disney. das mais cheias, né, principal. Esse dia tava. Eu acho que. Não sei se era porque era uma quarta-feira, se isso influencia, mas o parque todo tava bem tranquilo de caminhar, tava bem tranquilo as filas. Não pegamos nada muito. Eu acho que o mais agitado, assim, em questão de fila, foi o Hollywood Studios mesmo, que foi o que a gente. Eu acho que hoje em dia eu voltando, eu pegaria, assim, o Genie. O dia. Pela comodidade, para ter
questão de poder repetir as atrações com calma também, porque você faz tudo. Então, eu Uhum. acho que, E lá no Hollywood... principalmente, Ah, pode foi. falar. Não, principalmente se eu tivesse indo só um dia. Como a gente repetiu o Hollywood Studios, então, tipo, teve atrações que a gente falou, não tem problema, no outro dia que a gente for, a gente dá prioridade para essa. Uhum. Que aí realmente fez diferença. E como é que foram esses dias do Hollywood Studios, então? Muito cheias as atrações? Tava, assim, setembro eu achei uma época excelente, que a gente não pegou nenhuma fila assim, nossa, gigantesca. Acho que a maior foi 1 hora que a gente pegou, e foi na Universal, foi na do Hagrid. Mas a do Hollywood Studios foi, foi assim, foi no primeiro dia que a gente foi, a gente chegou realmente cedo também, fez o rope drop, só que eles não acompanharam que nem eles acompanharam para ter a cordinha nos outros não. Abriu o parque, a galera e nesse dia a galera saiu correndo. Meu Deus. Ninguém parou nada não. A gente falou, gente, mas não pode correr. Eu falei, agora vamos, não, dá um passeio apertado. Porque, principalmente ali quando você entra no Hollywood Studios, né, que tem umas ruazinhas que vai meio assim, a gente ficava assim, corta caminho, não corta caminho, se vai, eu vou dar uma volta maior, se eu acabar pegando aqui. E aí a gente chegou, eles abriram bem antes, então eu tava dentro da Rise of the Resistance 8h05, Nossa, e sendo que o parque teoricamente só abriu abriria 8h30. O Olha, parque abriu 8h30. a diferença de É, chegar cedo, né? não, aí eles abriram antes a atração mesmo, então a gente saiu da Rise 8h25. Nossa, que beleza. Nem tinha aberto oficialmente, você já tinha feito a mais concorrida. Pois é. E a gente já tinha feito a mais concorrida. E aí a gente foi pro Slink Dog Dash, Uhum. logo que a gente foi. E também, como o parque estava abrindo aquela hora, teoricamente, a gente pegou só 15 minutos de fila. Ai, que E maravilha. depois, e depois eu ficava chocada. Eu falava, gente, olha aqui no aplicativo, tá dando 100 minutos de fila, tá dando 105 minutos. E eu falava, gente, a gente fez em 15 minutos. E Porque é muito a sua irmã e sua amiga nisso aí? Porque você que organizou tudo, né? Foi, foi. Não, elas estavam adorando. Ai, gente, é ótimo. Você tá Elas te resolvendo pagaram um tudo. sorvete aí depois? Lembra que eu... É, pois é. Eu falei, não, tem que fazer valer esse dinheiro que a gente tá gastando. Tá certo. Aí no primeiro dia que a gente foi no Hollywood, depois do Slink Dog Dash, a gente já fez o Toy Story Mania, que já tava ali na frente, né? A gente já falou, Uhum. vamos fazer logo. Que também a gente pegou 20 minutos de fila. Aí a gente voltou pra fazer a Millennium Falcon, que também é muito legal, gente. Eu adorei. Aí a gente ficou 20 minutos de fila também. E aí a gente foi tirar foto Foi fazer Mickey e Minnie, Uhum. né? Que aí também a gente. Que aí você tirava foto com o Mickey de chapéu e tudo mais, de feiticeiro. Aí também foram 25 minutos de fila. E aí depois disso a gente foi tirar, porque os personagens que a minha irmã gosta muito, a gente foi fazer a Edna, Ah, e o Sully, né, que a gente foi lá. E aí é muito legal interagir com os personagens. Minha irmã tava usando a camisa, então a Edna, que geralmente não fala muito, que ela é meio metidinha assim, abraçou a minha irmã, foi falar, ficou um é, tempão conversando. que Aí, é legal. muito legal. Aí nisso a gente foi fazer a Runaway, do Mickey e Minnie. Que aí a gente pegou fila, a gente pegou 50 minutos. E aí é um pouco. A parte de fora da fila ali mata um pouquinho, né? É, Porque por mais que tenha ventilador e tal, né? Não dá conta do calor, assim, da Flórida. é. E aí depois dessa a gente parou pra almoçar. Aí a gente viu o Indiana Jones de 1 hora. Aí foi fazer a Torre do Terror também, que foi 20 minutos de fila. Aí a gente fez a Rock and Roller Coaster, que foi também, pegamos fila, foi 55 minutos. Aí a gente voltou pra fazer a Ride of the Resistance de novo, que aí já pegou 40 minutos de fila. E aí a gente fez o Star Tours, porque tava sem fila nenhuma, foi só o tempo de andar. Aí depois a gente já foi ficar passeando ali pelas lojinhas e tal, porque já tava beirando ali o horário do Fantasmic. E aí a gente fez a Torre do Terror de novo, que eu acho que é uma das minhas favoritas com a minha irmã. A gente foi várias vezes nela. É muito bom. E aí 7 horas a gente já foi quando abriu, já foi pro Teatro do Fantasmic. Pra Uhum. pegar um lugar bom, ficar sentadinha, fui comer um pouco, fui comer, aí uma foi no banheiro e tal.
para poder realmente descansar um pouco também, né? Porque é uma maratona. E assim, não existe preparo físico para lá, não. A gente vai ter dor na perna, vai ter dor no pé, eu ia conseguir aguentar e a coisa. Primeira semana passou, as pernas já doía chegando no hotel. Já tava, gente, deixa eu botar minha perna pro alto, porque É, não é dá. isso mesmo. E nesse primeiro dia, então, pelo que você me falou, vocês fizeram quase tudo, né? Faltou alguma coisa? Não, a gente fez quase tudo, principalmente que a gente queria, a gente fez, né? No segundo dia que a gente deu prioridade para tirar foto. Hum, Então a gente foi tirar foto com o Olaf, foi tirar foto com o Woody e a Jessie, o Buzz, o Chewbacca, o BB-8. Foram esses assim que a gente fez mais no segundo dia. Porque a gente chegou mais tarde no parque esse dia, que a gente acabou indo fazer compras na parte da manhã, então a gente chegou no segundo dia, 1 hora da tarde, mais ou menos, uhum. porque a gente tinha reserva no restaurante do Toy Story 9 da noite. Então a gente, nesse segundo dia, acabou chegando um pouco mais tarde, porque a gente só queria repetir mesmo. Então, e como a gente não ia ver o show do Fantástico, que ia ter o tempo ali até umas 9 horas para fazer tudo. Então a gente repetiu o Rock and Roller Coaster, viu o Teatro da Bela e a Fera, a gente fez a Torre do Terror 2 vezes, eu e mais 2 vezes de novo, e a gente fez a Torre do Terror dessa vez de noite. Ah, E que foi uma legal. experiência totalmente diferente. A gente falei, vou ter que avisar todos os meus amigos que faz uma vez se conseguir à noite, porque dá muito mais medo. Para quem gosta, fica muito mais legal, né? Muito mais legal para quem gosta realmente, porque tava sensacional. E aí no segundo dia, como a gente chegou mais tarde, a gente acabou pegando filinha na Millennium Falcon, no Toy Story Mania, ali de 45 minutos, mais ou menos. Mas nada, nem também nenhuma fila gigantesca, nem nada. Mas dá para ver a diferença que foi chegar cedo e chegando mais tarde, Não, né? total. Não, é. Eu acho que para chegar mais tarde mesmo, tem para aproveitar tudo, aí tem que ter o Genie, Uhum. para conseguir fazer um roteiro que você consiga fazer mais coisas, né? É. E aí Se também, for só um dia, né? No seu caso, vocês tinham dois sim, é. dias, estava de boa. Não é, por isso que a gente acabou optando, como a gente ia repetir alguns dos parques, a gente acabou optando por não Uhum. pegar o Genie, né? Mas e funcionou, pelo que eu tô, pelo que eu tô ouvindo, É, funcionou muito bem, seu Dini. pois é, não, demos muita sorte. No Epcot também foi a mesma coisa, assim, a gente chegou cedo no primeiro dia. Aí no primeiro dia eu consegui marcar a fila do Guardians, Uhum. 7 horas da manhã. Então a gente conseguiu, e aí a gente fez fazer chegou cedo também, foi direto no Test Track. E aí a gente fez o Test Track, foi pro Frozen, que também pegamos o atalhozinho para chegar rápido. E aí foi só 20 minutos. Nossa, que É, legal. nesse, é, só 20 minutinhos. Depois a gente já foi pro Soaring, aí fez Nemo, a gente fez o conversar com o Crush. Crush, é muito legal, né? É muito legal, muito legal. E eu e minha irmã, a gente fica sempre mandando um vídeo da internet, sempre antes. Porque eu Uhum. falava assim, a gente tem que fazer esse, eu tenho que fazer. E ela achava que era na Disney da Califórnia, que não era na de Ah, Orlando. tá, não, é, E tem aí, que... quando eu contei pra ela, eu falei, não, a gente vai fazer esse. Ela ficou tão feliz. Eu falei, gente, é muito bizarro, né? Que a gente, mesmo adulta, fica tão empolgado com uma coisa assim, né? E aí a gente se divertiu muito, muito. E, tipo, a gente só não pega fila, né? Você só espera o próximo show. E Uhum. aí, assim, é muito legal. E aí, depois disso, a gente fez a Mission Space. E Vocês aí, foram. fomos. E aí, eu acho que eu me preparei tanto, que todo mundo fala tanto que você passar mal, que se você for no laranja, você vai passar mal, que não sei o quê. E eu lembro que quando eu fui a primeira vez, não deixaram eu ir na parte forte, porque era muito criança. Né? Uhum. Tinha 12 anos, então o pessoal falava que não, que depois ia passar mal, que não sei o quê. Eu estava com tanta essa expectativa que ia ser tão forte que eu não senti nada. Mesmo no laranja, você sente assim a pressão, né? Uhum. Mas eu acho que se você seguir bem as instruções que eles falam, de não olhar para o lado, de você ficar certinho, olhando para a tela da frente e tal, você realmente não sente tanto. Foi de boa. E aí depois a gente foi fazer o Spaceship Earth, que também é lindo, é clássico, e tava ali, a gente foi fazer, e aí que já era na região, porque a gente estava esperando o Guardian of the Galaxy, né? Uhum. Que a gente tava.
que a nossa fila foi chamada 1 hora. Então, aí a gente já foi pro Guardiões. E a questão da música da atração faz toda a diferença. A gente estava comentando isso, porque a primeira que a gente foi o One Way or Another. E aí, assim, parecia realmente que a gente estava fugindo do espaço e tudo acontecendo. E as outras vezes que a gente foi I Wanna Rule the World e Conga. E aí parecia um passeio pelo espaço. E a gente fala, Hum. gente, como que a música altera totalmente a sensação da montanha-russa. Não, uma, assim, parecia muito agitada, então parecia que estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, e a outra a gente parecia que estava passeando, assim, sabe? Era muito diferente. Sabe que a primeira vez que eu fui não tocou a música. Ah, E aí assim, eu sabia né, eu sabia como era, eu sabia que tinha que tocar música, e eu comecei a achar estranho. Eu falei, gente, eu acho que a música já era para ter começado. E aí eu ouvia muito baixinho, que eu acho que era do outro carrinho. E aí o pessoal que estava atrás de mim falou: Ah, eu acho que era para estar tocando música do nosso carrinho. E aí realmente não tocou. Aí na hora que eu saí, eu falei com a cast member, mas para avisar, assim, né? Ah, não tá uhum. tocando, não tocou a música nesse carrinho aqui que eu tava, só para te avisar. Aí ela me pegou e me colocou de novo na, Ah, na coisa, porque realmente faz parte da experiência. A faz música parte é da uma parte da experiência. experiência. Aí eu fui de novo com música, assim, aí realmente É. faz toda a diferença. Faz muita diferença. Aí, como em setembro tá tendo o festival de Food and Wine, né? De tarde a gente foi beliscando pelos países, né? A gente não pegou para almoçar realmente. E Uhum. aí a gente foi provando um de cada, assim. Então a gente provou na Índia, na Bélgica, na Alemanha, na Áustria, na França, no Canadá, a gente foi parando, É assim. legal, né? E é muito gostoso, né? E aí depois a gente foi comer um pouquinho, e quando a gente chegou na França, a gente fez o ratatouille, Uhum. que também a gente pegou 35 minutos de fila, E foi tava muito bom. marcando 35 minutos ou tava inflado e vocês pegavam menos? Não, tava inflado. A maioria, assim, tava pelo menos uns 10, 15 minutos inflados. Uhum. Nesse dia do ratatouille, eu acho que tava até marcando uns 50 minutos, e aí a gente cronometrando mesmo, tava dando menos. Legal. E aí depois a gente foi. E aí isso já era de tarde, aí a gente foi no. Pra aproveitar o ar-condicionado ali no Disney Pixar Short Film, Uhum. né? E também a gente fez o Living with the Land, que Ah, é um legal. passeiozinho pelos estúdios. É bonitinho, mas era pra tomar tempo também, pra gente pegar um ar-condicionado, pegar Tem um hora que a gente café. começa a procurar pelo ar-condicionado, né? O mais Aham, importante é o ar-condicionado, eu sei como é. pois é, totalmente. E aí depois disso a gente já foi pegar o lugarzinho pra assistir os fogos. E Ah, aí também o lugar que você mostrou no mapinha na aula fez toda a diferença. Tipo, a gente ainda tá, que eu acho que antes era fechado para quem tinha reserva, uhum. né? E ainda tá aberto para todo mundo, então, tipo, foi ótimo, deu para ver todos, deu para ver os países se acendendo, é lindo também. Ah, que legal. Chorei em todos os fogos. Normal. E aí, no segundo dia que a gente foi no Epcot, como eu não tinha conseguido agendar às 7 horas o Guardiões, a gente acabou indo um pouquinho mais tarde. E também a gente queria ir de Skyliner, Hum, porque a gente queria fazer todos os passeios também de tá certo. transporte. Então, do hotel que a gente estava não tinha, né? Então a gente pegou um ônibus até o Hollywood Studios e de lá trocou, pegou o Skyliner pra ir pro Epcot. É lindo, assim, e é lindo o passeio. Você vai vendo os hotéis e fala, ai, gente, no próximo eu quero ficar nesse hotel aqui, sabe? Que é lindo, assim. E aí a gente chegou pela entrada do Skyliner, e aí, tipo, a gente entrou, já tava a Margarida na porta tirando foto. Ai, que Eu falei, legal. vamos tirar foto agora Tá com certo. ela. Então, a gente, tipo, sem fila nenhuma, acho que a gente parou 5, 10 minutos, que foi o tempo de que eles dão os intervalos, né? Então, foi o tempo dela ter um intervalozinho e voltar. A gente já teve foto. E aí, como a gente chegou um pouquinho mais tarde, a gente já foi tirar foto com o personagem, foi passear pelos países, a gente já tinha feito todas as atrações que a gente queria. Então a gente foi tirar foto com a Branca de Neve, com a Mulan, né? Que realmente são maravilhosas lá. Assim, às vezes, a amiga da minha irmã falava assim, mas eu não quero muito tirar foto com princesa porque, tipo, é estranho ser uma atriz, né? E eu falava assim, não, pelo amor de Deus, ela tá maravilhosa, eu vou sim. Eu não quero essa, eu quero foto com a Branca de Neve.
É, não, tá, também acho. Ela fica, às vezes, ela fica ali saltitando, toda branca de Ah, neve, assim. pois é. Não, a interação, o videozinho, ela falou do meu cabelo. Ai, você tem o cabelo curtinho que nem o meu. Ah, que legal. Eu falei, ai, sim, você era a minha princesa favorita quando eu era criança. Que bonitinho. É legal, a É, gente volta a ser criança mesmo, né? Porque eles total. tratam a gente como tratam todo mundo, né? Não tem um tratamento Pois é, diferente porque você é adulto, né? Eles isso é dão a mesma verdade. atenção, interagem, falam, é bem É. legal. Inclusive, eu tava pegando autógrafo. Tá Eu certo. fiz o porta-retrato que eu tinha visto no TikTok. Não sei se você já viu o vídeo de comprar um porta-retrato e fazer a moldura do porta-retrato eles assinarem. Autógrafo. É, e vende um assim É. na Disney já assinado, mas aí você indo e pegar Ah, é mas legal também. é. E aí eu fiz, eu vou revelar a foto pra botar. Falei, ah, gente. E era muito engraçado, porque, tipo, quando eu tava na fila da Mulan, teve até um casal eu acho que eles não sabiam que a gente era brasileira e comentaram em português, assim, nossa, adulta, pegando autógrafo, olha isso. E eu olhei pra mim, inclusive estou com a blusa da Mulan de orelhinha Você falou em e eu português, vou né? pegar autógrafo sim. Tá certo. Falei, eu, gente, a gente volta a ser criança, eu quero ter É, todas não. as experiências que eu puder. Igual a refeição com personagem. Já me perguntaram, ai, mas eu vou sem criança, não é esquisito? Não, tem nada de esquisito ir sem criança. Nada. Não tem, não. Inclusive, a gente fez café da manhã com personagem. Vocês fizeram? Qual que vocês fizeram? A gente fez o Chef's Mickey no Contemporary, que aí tem os quatro principais, né? O Mickey, o Donald, o Pateta e o Goofy. A Minnie também, é. Tipo, e aí eles realmente, eles interagem, passam. É ótimo para realmente ter um tempo de interação com eles, né? Porque eles Uhum, vêm na mesa, conversam, tiram foto, interagem. E mesmo assim, que as mesas só de adulto, eles também davam a mesma atenção do que as uhum, mesas de criança. É claro que assim, com a criança, eles pegavam para dançar, assim, tinha uma que toca música, então eles pegam, chamam as crianças para dançar, pular com eles e tal, e aí a gente adulto fica meio tipo, ah, não vou, né? Momento das crianças, mas eu queria estar lá. Mas assim, é muito legal, é uma experiência incrível, que eu acho que vale sim a pena colocar no roteiro se puder. É caro, né? Não é uma refeição barata, mas eu acho que, tipo, super vale a pena É, botar porque no é aquilo que roteiro. você falou, né? Um momento maior, assim, que você tem com os personagens É, e tal. Você tira foto com eles todos. Você pode até, às é, vezes, deixar de ir tirar foto com o personagem no parque, porque você tem aquela refeição, você já sabe que você vai estar sim. garantido aquela foto, né? A gente acabou repetindo os personagens para tirar foto mesmo. Eu acho que eu tirei foto com uns quatro Mickeys. É, eu ia falar, é que aí tem, depende do perfil. Quem gosta de personagem vai tirar foto com todos, porque cada um tá, ele tá com uma roupa diferente. É uma roupa Aí você vai diferente, pois tirar é. foto com as roupas diferentes. Tem isso também. Pois é. Aí, tanto é quando a gente foi, aí é a foto que você tem com a Mickey e o Mickey juntos, realmente. Então, eu falei, ah, não, então esse a gente tem que fazer. Ah, mas tem que fazer o do feiticeiro. Ah, tem que fazer o Tá clássico. certo. É, não, tá, é isso aí mesmo. Eu falei, não, tem que ter. E aí, no segundo dia, então, a gente chegou a fazer o do Cabaleiros, lá no Hum, México, que também, assim, você comenta nas aulas, assim, tem que entrar nos países para ver realmente dentro. Porque você passa pela região do México, você não dá nada, assim, se você não sabe o que tem dentro. Porque de fora a portinha é pequena, né? Aí a gente entrou, aí tinha uma exposição da parte de Coco, A Vida é uma Festa, não. né? Porque o filme é mexicano. Então a gente tinha uma exposição, né, de desenhos e tal. E aí quando você entra realmente, eu falo, gente, nem parece que é isso tudo lá fora. Uhum. Porque realmente tem restaurante, tem as lojas, aí tem a entrada da atração. Parece Então, tipo um assim, mercadinho ali, as lojas, né? é. Super legal. Não, é muito legal. E assim, é um dos que eu achei mais bonitos, assim, de país, assim, de entrar. Aí a gente fez o Cavaleiros também, e aí a gente foi Eu fiz a Mission Space de novo no segundo dia, aí a gente tinha a Lightning Lane do Guardiões. Aí depois a gente fez o Journey to Imagination, e aí a gente tinha reserva pro Space 220, E aí, restaurante espacial. gostou? Gostei.
É muito legal, assim, a experiência. Eu acho que para levar a criança, eu acho que também deve ser muito divertido. A comida foi excelente, né? Hum. Mas eu acho que eu não voltaria, porque eu acho que a experiência já foi, assim, né? Uhum, A gente chegou a fazer o Beer Guest eu voltaria com certeza, foi o número um do restaurante dos que a gente fez. É, e aí esse foi muito legal, porque você realmente, tipo, você entra no elevador como se estivesse saindo, indo pro espaço para jantar. E quando a gente estava descendo, né, a gente faz a refeição e tudo mais, aí quando a gente estava descendo, tinha uma criança no elevador junto com a gente, e ele estava super acreditado que ele tinha ido pro espaço para almoçar. ai, que legal. E ele falando, a gente pegou, a minha amiga até fez um vídeo que tem a tela, assim, né, que a gente tava filmando a tela e tal, e aí você escuta ele falando, nossa, mas é muito legal, eu vim almoçar no espaço. Ai, que bonitinho. É, muito fofo. Então, eu acho que, assim, para criança deve ser uma experiência completamente diferente, né? Uhum, E aí, depois disso, e aí, o que que aconteceu? Eu consegui a Guardiões, né, uma hora da tarde, que nesse dia a gente tinha comprado, porque a gente não tinha achado que não ia conseguir. E aí a gente foi ser chamado, a gente tava com medo de ser chamado enquanto a gente estava no restaurante. uhum, E aí eu cheguei a perguntar lá no ponto do check-in, né, do restaurante, eu falei assim, olha, a nossa fila talvez vai ser chamada quando a gente tá lá, e se eu perder o tempo, o que que eu faço? Eu não quero perder a oportunidade de ir. E aí ele falou assim, não, só aguarda a nota da refeição, e uhum, aí você vai lá na porta e fala, ó, eu fui chamada, mas aqui eu tava no restaurante, que eles vão te deixar entrar. uhum, E aí acabou que a gente nem precisou, porque eu acho que parou, nesse dia acho que o Guardiões parou algumas vezes, então acabou atrasando, assim, né? O tempo começava a diminuir e aumentava de novo, porque quando era o uhum, próximo grupo a ser chamado. E aí acabou que a gente foi chamado 6h30, assim, mas a gente só foi umas 7 horas e levou, acho que quase uma hora lá dentro, mesmo com a uhum. fila virtual. Foi acho que 55 minutos, mais ou menos, até a É, gente devia entrar na estar atração. meio acumulado ali, então, os grupos, né? É, Se ele parou antes. é. Né? E com Porque a foi, fila acho que virtual do Tron, você levou muito tempo lá dentro? Não, foram 20 minutos até o pré e mais 20 minutos até entrar no carrinho. Então, no resumo, assim, de parques da Disney, em termos de filas. Foi ótimo. A gente, os que marcavam que estava 75 minutos, a gente estava inflado. Então a gente deu sorte, a gente ficou tipo 35, 40 minutos. O que, mesmo nos dias que a gente chegou mais tarde, que era o dia que a gente estava repetindo, a gente conseguiu organizar. O que eu senti a gente foi no Magic Kingdom, o segundo dia que a gente foi no Magic Kingdom foi num sábado Uhum, e tava muito cheio, muito cheio. A gente não sei se era questão de ser fim de semana mesmo, se já é mais normal assim, mas todas as filas tava dando fila de 70 minutos, 80 minutos, 100 minutos, e a gente tava tendo que ficar pulando de um pro outro. Não, vamos fazer isso, não, vamos fazer isso, não, vamos fazer isso, porque realmente as filas estavam realmente muito grandes, muito infladas, né? tem a Mas questão fora, de ser, nessa época, de ser o dia sem festa de Halloween, né? Também. Às é, vezes, se é um dia, no dia anterior tem festa, no dia seguinte tem festa, esse um dia do meio vai eu acho que era a também, lua. porque eu tinha, quando a gente montou o roteiro, coloquei para não ter é, os dias das festas por causa dos fogos, né? Uhum. E aí a gente acabou tendo, eu acho que também nesse dia tinha evento do Annual Pass. Ah, Então isso acabou realmente ficando muito cheio, porque a hum, gente via fila de loja que estava com plaquinha para retirar o hum, pin, retirar o magnet do Annual Pass. Então a gente acha que isso realmente fez que aí realmente, mas como a gente já tinha visto o fogo 2 dias, né? Porque a gente acabou fazendo isso. Ia para um parque mais cedo, saía, ia pro Magic Kingdom para assistir os fogos. uhum, Aí nesse dia a gente acabou saindo mais cedo. Por uhum. volta de 6 e pouco a gente acabou indo embora. Já era um dia que vocês já tinham feito tudo, era um dia mais para repetir, e aí, Era. beleza. Então, tipo, a gente repetiu, fez Tron de novo, conseguiu, tipo, pegou o showzinho da tarde que tem ali em frente ao castelo. Então a gente acabou fazendo mais coisinhas assim. A gente assistiu o Enchanted Tale com a Bella. Da Bela.
que é muito bonitinho. Tem que assistir, principalmente quem tá com criança, tem que ver, porque é uma interação com a Bela, dá tempo eles deixa tirar foto com ela no fim, então assim, é muito lindo. Muito lindinho mesmo, eu sou fã. E às vezes as pessoas não sabem que ele existe, porque ele é meio escondidinho, ele é meio. É, você- perto da entrada do restaurante, então você fica ali meio tipo, é a atração, essa parte do restaurante, então realmente. Uhum, Mas todos os parques da Disney, todos os parques a gente conseguiu aproveitar bem. O dia do Busch Gardens, por exemplo, é que a gente acabou pegando chuva ao longo do dia, então fechava muita atração. Aí ficava tipo meia hora fechado, todo fechado por causa da chuva. E aí, como a gente tava sem carro, a gente pegou o transfer do Busch Gardens que tem, né? Que é uhum, o ônibus que vai de Orlando pra lá. Então a gente já chegou no parque quase 11 horas da manhã, uhum, que o transfer sai mais tarde. Então a gente não chegou cedo. E aí, e também, quando a gente chegou, mesmo a gente chegando mais tarde, tinha bastante atração ainda fechada. De manhã a Shaker tava fechada, a Tita tava fechada, aí a gente não sabe o que que tava acontecendo. Então aí foi um dia que a gente deu uma frustrada, assim, porque vamos fazer esse. Chegava lá, tava fechado, então vamos fazer o outro. Chegava, tava fechado. Aí o teleférico, eles falaram que tava fechado pelos próximos 4 meses, que tava em reforma. uhum, Então aí, tipo, você atravessa o parque inteiro. Chega do outro lado, ainda tava fechada. Então vamos fazer essa. Aí a gente acabou. Sorte que o parque tava vazio nesse dia, uhum, então a gente não pegou fila grande, era sempre 5, 10, 15 minutos de fila. Só que a gente acabou perdendo muito tempo por conta da chuva. Então a gente acabou, algumas atrações a gente não acabou fazendo, tipo Aranguase, o novo, que é o balanço que tem. uhum. É, a gente acabou não fazendo porque ao longo do dia, por causa das chuvas, aí Sim, fechou. foi. E aí, como o ônibus saía às 6 horas em ponto, a gente não podia correr o risco de ficar mais um pouquinho para ver se conseguia ir, porque tinha que Uhum. voltar, né? E aí a gente foi no Congo Rivers, que molha muito. Muito, Eu, muito mesmo. muito. E aí eu acho que a gente não, a gente sabia que molhava, mas não tinha expectativa de sair encharcada. Então, assim, mas a gente ria tanto e foi muito engraçado, porque todo mundo tava ali, tinha acho que um, um grupinho de asiáticos, um grupinho acho que de alemães junto com a gente no mesmo e a gente, a gente se acabava de rir, porque acho que ninguém esperou estar tão encharcado. É muito divertido. Eu acho É o muito máximo por causa divertido. disso. Você É, tá é ali, você um- acha que você ainda é o único seco ali no barco, e aí dá uma quando volta, vê, o negócio vem cair em cima de você. e aí a gente ficou encharcada. Mas é só assim, a gente tinha levado um outro short, tinha levado assim, tava de chinelo, que a gente levou de chinelo nesse dia. Então, assim, deu pra trocar de roupa ali pra voltar, né? Tem gente que não gosta de molhar, eu sei, mas nossa, eu vou Ah, e. não, é. Eu acho que só, só se preparar, levar uma outra blusa, um outro short, tá tudo certo. É. E na Universal, como é que foi? A Universal, a gente foi 3 dias de Universal, né? Um pra Universal, um pro Island e um só pra Harry Potter, porque a gente é muito fã. Então a gente acabou deixando o Harry Potter só pra um dia mesmo. E aí no dia da Universal também, a gente também tava bem tranquilo. A gente chegou cedo também, chegou mesmo com. Eles têm o early entry pro pessoal que tá no hotel deles, a gente chegou cedo, né? Que aí eles separam ali onde que cada um entra. Aí a gente fez. Porque a gente começou logo de cara, porque alguns estavam fechados também nesse dia, de manhã. Então a gente já foi pro Minion Mayhem, que é o Uhum, novo do Minion, que já você entra no parque já tava ali. Então, como a gente entrou, eles abriram um pouquinho mais cedo, a uhum, gente entrou uns 10 minutos antes, a gente já vamos fazer logo esse que já tá aqui na frente. uhum, E aí depois a gente foi pro do Jimmy Fallon, que também tava sem fila. Aí já fez a Múmia também, que tava sem fila. Aí a gente foi pro do Transformers. Aí foi tirar foto ali com o Transformer também, a gente tirou. Aí fez a montanha-russa, a Rocket, que também tava 20 minutos de fila. Assim, tava bem tranquila as filas de lá. Só que quando a gente foi pro Velozes e Furiosos, que aí depois do Rocket a gente fez Simpson, aí o Men in Black, e aí a gente foi pro Velozes e Furiosos. E aí parou na nossa vez, quando a gente já tava lá dentro. E aí a gente foi. E eles, tipo. Só que eu achei a diferença do tratamento da Disney pra Universal,
Que assim, eles, tipo, fecharam a atração, é tipo, vocês voltam mais tarde. Não teve nada, tipo, tem um Fast Pass, tem alguma coisa assim. Não, tipo, você pode ou ficar aí na fila, sabe-se lá quando que vai voltar, ou você pode voltar pra fila mais tarde. Na Disney, teve algumas situações que eles deixam passar antes, dar um Fast Pass, dar alguma coisa Hum. assim, né? E aí a gente saiu, então, do Velozes e Furiosos, aí a gente foi pro Minion Blast, e aí a gente voltou pro Velozes e Furiosos, conseguiu fazer. Hum. Aí a gente ficou 15 minutos na fila dessa vez. Aí a gente foi almoçar, e aí a gente acabou indo almoçar ali na parte dos Simpsons, porque a gente já tava por aquele lado. Uhum. E aí a gente tava por lá, a gente foi fazer o ET, que tava fechado. Aí a gente falou, então vamos. Aí a gente acabou passando na lojinha ali do Bob Esponja, tava o Lula, o Patrick pra tirar foto, e o Lula Molusco. Então a gente falou, vamos já tirar foto com eles também. Uhum. Aí a gente saiu, foi assistir do espetáculo do Born. Que é legal, né? E é sensacional. Assim, eu acho que é uma mistura de teatro com ação, é um espetáculo muito assim que tem que estar no roteiro. Eu acho que as pessoas não comentam tanto quanto deveriam. Uhum. Eu achei sensacional. Você se sente ali dentro do filme mesmo, como se estivesse assistindo o filme. Aí a gente saiu do espetáculo, conseguiu ir no ET. Ah, abriu daí. Aí abriu, e aí tava com 15 minutos de fila também, não foi nada demais. E aí isso já era tipo 3:30 da tarde, aí a gente falou, então vamos passear só pela parte do Harry Potter pra gente conhecer, tirar foto. A gente acabou nem fazendo nenhuma atração, porque tava marcando ali 40, 50 minutos. E a gente acabou só passando mesmo pra saber o que que tinha, porque a gente ainda tinha mais 2 dias de parque. Uhum. Aí foi repetir a Múmia e a Rocket, porque estavam sem fila, tava 5 minutos de fila, a outra não tava com fila, então a gente repetiu, e aí a gente foi passear pelas lojinhas também, porque a gente já tinha feito tudo que a gente queria. E aí a gente saiu, era umas 6:30, mais ou menos, assim, que a gente saiu do parque. Então, 3:30 da tarde, vocês já tinham feito tudo, menos Harry Potter. E aí É, foram repetir coisa. E ver vamos a repetir lojinha. coisa. Legal. Porque como a gente ainda tinha mais dias de parque, a gente foi fazer só Universal mesmo, né? Uhum. Então, tipo, super daria pra encaixar Harry Potter ali de tarde, pra fazer o lado da Universal, pelo menos. Super daria. A gente acabou preferindo repetir, porque a gente tinha outros dias pra ir voltar, né? Uhum. Aí a gente também, no dia que a gente foi fazer só o Island, a gente começou pela Velocicoaster, que é sensacional também, uma das montanhas-russas preferidas. Foi, tipo, muito boa. É muito rápida, assim, é muito, muito sensacional. E como a gente abriu também o parque, a gente chegou cedo, né, para fazer. A gente pegou 5 minutos de fila, foi o tempo de andar realmente a fila. Vocês não E tinham aí, entrada antecipada, né? Porque vocês não não, na mudaram. Universal não. Vocês estavam lá no All Star da Disney e foram para a Universal de Isso, lá. isso, a gente não pegou a entrada antecipada, não. A gente ficou o tempo inteiro no mesmo hotel. Então, assim, era só pra Disney mesmo. E aí a gente foi. A gente só chegou mais cedo. Também Uhum. chegou uma hora antes do horário da abertura do parque. E aí eu reparei que nesse dia, por exemplo, o horário, como eu acho que eles têm a parte do Harry Potter já tá aberta para quem tá no hóspede, quando a gente entrou no parque, já tava marcando a do Hagrid, já tava marcando 90 minutos. Uhum. Isso 9 horas da manhã. Eu falava, gente, não é possível. Entrou todo mundo foi para aquela atração. Porque não é possível. E tem a questão também que a Hagrid's é a única que não está incluída no Express Pass. Então, todo mundo que, mesmo quem tem o Express, tem que pegar a fila da Hagrid. Uhum. Então assim, já tava, tipo, muito cheia. Aí a gente foi fazer só, como a gente tinha só um dia para Harry Potter, a gente começou, já foi Velocicoaster, o do King Kong, aí foi fazer os que molhavam. Foi fazer o Ripsaw e o do Popeye. Encharcou também. Descharcou também, mas a gente também foi preparada, de chinelo, outra muda de roupa, tudo certinho. Aí a gente fez também o do Jurassic Park, né? O Jurassic River. Aí também, e assim, o Ripsaw a gente pegou 30 minutos de fila, Uhum. né? Acho que foi uma das filas mais longas desse dia. E aí a gente fez, aí depois que a gente foi, a gente trocou de roupa e tal, aí a gente foi fazer o Homem-Aranha, o Hulk, aí a gente fez o Kabum também, que a gente fez o Kabum da Universal depois que a gente fez o do Busch Gardens, né? E o novo da Busch Gardens, a Falcon's Fury, é traumatizante. É, eu esqueci de perguntar até se vocês foram na Falcon's Fury.
Fomos, e é traumatizante. É forte mesmo. É muito forte. E assim, é muito confiar na estrutura do brinquedo, né? Porque você fica ali totalmente pendurado. Eu falava, gente, é muito rápido. Mas aí e aí a gente esperava que o Kabum da parte do Quarteto Fantástico, né? Fosse ser uma coisa, só que ele é ao contrário, né? Quando sobe é que é muito Te rápido, puxa né? rápido, é. É, então foi muito divertido porque a gente estava esperando subir devagarinho, de repente quando a gente foi ver, a gente já estava lá em cima, Uhum, e aí, tipo, a expectativa era uma, então foi tão divertido quanto, uhum. porque a gente não tinha se ligado que era o contrário, então também pegou de surpresa, né? E aí a gente, depois dali foi almoçar, aí a gente foi fazer também o Dr. Seuss, que Uhum. eu adoro o filme, né? Adoro os livros. Que é a Aí área também infantil, né? E é mesmo nela é, vocês foram em tudo. a gente foi também. Eu falei, ah, vamos ir também, gente. Já tá aqui, vamos fazer. Tá certo. Não tem essa que é só de criança, não. A gente é criança. É isso aí. Aí a gente foi passear pela Hogsmeade, né? Que é ao lado do Harry Potter, do lado do Island, né? Também, só pra passear mesmo. E a gente voltou pra repetir a Velocicoaster, que foi a que a gente pegou maior fila nesse dia, foi 40 minutos. E aí a gente Depois, fez né? o Mais Hulk. tarde. Isso, mais tarde, quase na hora de ir embora. E depois a gente fez o Hulk também de novo, antes de ir embora, que já tava ali na saídazinha, né? Que é o Hulk é o primeiro. E aí a gente já foi e também tava sem fila e a gente foi passear pelas lojinhas ali e já saímos. E aí no terceiro dia que a gente foi, que a gente fez só Harry Potter, a gente já começou, a gente ia começar pelo da Hagrid's, só que tava marcando, quando a gente entrou no parque, já tava marcando acho que 105 minutos. Nossa. Aí eu falei, não, então vamos começar pelas outras duas que tem do lado desse lado, Uhum, que aí depois a gente para realmente na Hagrid's pra ficar ali, né? uhum. E aí a gente fez a Forbidden Journey, que tava sem fila, foi 10 minutos. A gente acabou fazendo do hipogrifo também, que é de criança, mas a gente foi. Fica até apertadinho ali, porque não era realmente de adulto. Mas a gente foi, falei, já estamos aqui, vamos. Tá certo. Aí a gente fez, e aí a gente foi para do Hagrid's, que tava marcando, acho que nessa hora já tava marcando uns 105, mais ou menos. Mas a gente só ficou 40 minutos. Ah, Tava, que tipo, bom. muito inflado. Muito É. inflado mesmo. Muito inflado. E aí, o que eu reparei é que eu não sei se antigamente tinha e nesse dia não tinha, que se tem um pré-show na do Hagrid's. Porque uma hora que a gente passa por uma sala, tipo, você entra na metade da fila, mais ou menos, você passa por uma sala, tinha uma tela, realmente, como se fosse parte de um pré-show, alguma coisa assim. E aí tinha na tela, na primeira vez que a gente foi, tava a moto parada na tela, e na segunda vez que a gente foi, não tinha nada, a moto não tava mais lá na tela. E aí a gente ficou na dúvida se existia, se tinha, mas por conta da quantidade de pessoas da fila, eles estavam deixando 100 para passar rápido, e Mas aí a gente você tá ficou meio. falando da primeira vez que vocês foram, Não, agora mesmo. agora, Tipo, um dia, um a dia gente repetiu a da Hagrid. A Aham. gente foi de manhã e aí antes de ir embora a gente também foi de novo. E aí quando a gente tava na Hagrid, parou a montanha-russa no meio quando a gente tava dela, que tem uma parte que para assim, né? E aí meio que desce, né? E aí a gente ficou parada lá esperando um tempão. E aí eles anunciaram, nessa hora eles anunciaram no rádio, quando vocês saírem, voltem pelo Sweet Rider, que a gente vai deixar vocês irem de novo. Ah, legal. É, aí a gente sai, a gente terminou ela, voltamos, fomos de novo. Ah, que Que é bom que lógico, eles né? Se, deixaram. se pegar fila, é óbvio que a gente vai fazer de novo. Claro. Porque é sensacional. Porque aí, como eu tava com a minha irmã, uma foi na moto, e aí na segunda vez a outra foi na Trocaram, moto. né? Trocamos, é. Aí de lá a gente pegou o trem pra fazer o Escape from Gringotts, do outro lado, né? Uhum. Pra fazer o. E aí também o tempo de travessia tava marcando acho que uns 40 minutos pra esperar o trem. E a gente só pegou acho, que uns 10, 15 minutos. Ah, que bom. Nossa, tá muito É, inflado aí então a Universal. tava muito inflado na Universal, tanto é que eu tava desesperada, assim, eu olhava o aplicativo e falava assim, gente, não é possível, tá dando 90 minutos, não dá. E tipo, vamos ter que fazer, vamos ficar 90 minutos, gente, não vou embora sem ir também, né?
E aí acabava que a gente ficava um tempo bem menor. Aí a gente, como a gente voltou nesse dia, pegou, né? Foi fazer o lado do Escape from the Gringotts e tal, foi fazer. Aí eu falei, não, eu quero repetir a Múmia, porque a Múmia, eu adoro a Montanha-Russa. É muito, A eu amo Múmia também. É das minhas é, preferidas também. é uma das minhas preferidas. Eu falei, eu quero fazer de novo. Então a gente acabou saindo, né, da parte do Harry Potter e indo fazer a Múmia de novo. E aí a gente pegou a fila do Single Rider, que tava vazia. Hum, Então a gente só subiu, foi fazer, saiu, voltamos para almoçar. A gente almoçou na parte do Harry Potter mesmo, que é uma comida bem britânica, assim, bem. Ela tava gostosa. E na Universal que eu reparei que eles têm que ser o pedido online. Na Disney você ainda consegue comprar no caixa, né? Lá na Universal não podia, só eles não pedido estão online. deixando mais, só online. Não. Só online. Então, mesmo, tipo, apesar de ter a fila, né, você tinha que pedir online, e aí você, quando chegava a sua vez, né, eles te encaminhavam para a mesa e você completava o pedido botando o número da mesa. E aí, depois do almoço, a gente fez o Escape from the Gringotts de novo e voltamos pro outro lado para fazer, tirar foto no castelo e tudo mais, e fazer o Hagrid de novo. Que aí já era hora de ir embora, mais ou menos. E aí a gente pegou, a última foi do Hagrid, e a gente pegou 70 minutos, que foi a De maior noite fila que a estava gente mais cheio, então, do que de dia. tava mais cheio. E Hum, foi a maior fila que a gente pegou, assim, durante a viagem inteira. uhum. Foi Então, essa assim, do deu pra Hagrid. fazer. Mas Foi essa do então, Hagrid. na Universal, então, no geral, vocês deu para fazer tudo e ainda repetir um monte de coisa. É isso. Sim, sim, deu pra fazer tudo e repetir. O saldo geral foi Foi positivo. excelente. Excelente. Eu acho que, assim, a diferença que, voltando numa próxima oportunidade, eu pegaria o Genie pela comodidade. De Uhum. você realmente não ficar parado esperando na fila, porque mesmo que a gente não tenha pego nenhuma fila muito grande, né, só pegamos a do Hagrid, que foi 70 minutos, a comodidade de você realmente só pegar, andar, chegar e já ir, né, chega uma hora que a idade bate nas costas. E o calor também, né? O O calor. calor também. É. E é assim, eu tava vendo, mesmo eu tava marcando os passos pelo celular, né? Uhum. E assim, a média de todos os dias era 20 mil passos, tipo, 10 quilômetros andado, 11 quilômetros andado. Então, tipo, é muita coisa, é muito pesado. Então, eu acho que com o Dini, você tem a certa comodidade de só marcando, só, tipo, você consegue realmente ter uma certa comodidade. Mas super dá para fazer, né? Só com a entrada antecipada. A gente deu para aproveitar tudo que a gente queria fazer, todos os brinquedos que a gente queria fazer, a gente fez, os que a gente queria repetir, repetiu também. Então, super deu para aproveitar tudo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você entrou no Orlando passo a passo, né? Em que momento que você decidiu entrar, assim? Por que que você decidiu? Assim, eu decidi porque tava tendo muita informação e eu tava meio perdida da parte de como realmente roteirizar, né? Porque a gente fica vendo as informações, eu quero ir nesse brinquedo, eu quero fazer isso, eu sei que tem que chegar cedo, mas a parte de realmente ter a estrutura de organizar e falar, não, tem que começar, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, realmente eu estava bem perdida e eu falei assim, não, eu acho que vai valer a pena investir no curso, porque eu já tinha visto, foi na semana do projeto de Orlando, da Orlando Week, eu acho, não é mais esse nome, eu acho. Projeto Orlando agora, mas sim. É, e aí lá em abril, né? E aí eu comecei a ver, e aí realmente fez, tipo, só provou que realmente valia a pena o investimento, né? Que você foi falando as dicas, foi explicando o que que era, dando a aula. Eu falo assim, gente, realmente vai fazer muita diferença, porque saber realmente priorizar o que que a gente tem que fazer e saber organizar tudo vai fazer total diferença. E aí foi nessa hora que eu falei assim, não, então eu vou investir, vou, ainda mais porque como uma pessoa aficionada pela Disney, né, a gente gosta de estudar a Disney, né, de Uhum. estudar tudo. Então eu falei, gente, não, vou estudar os parques, vou ter as aulas, vou assistir tudo. E aí realmente fez toda a diferença. E muita gente fala, tipo assim, eu vejo muita gente falando assim, mas eu não tenho tempo. E a maioria das pessoas não tem tempo, né? A nossa vida é corrida. Eu imagino que a sua também seja. Como é que você fez, assim, para achar um tempo para assistir às aulas? E, menina, eu assisti as aulas no ônibus, indo pro trabalho. Eu dava um jeitinho, assim, as minhas aulas eu via bem picadas, né?
porque o bom é que fica salvo, você pode já voltar onde você estava, né? Mas no meu dia de folga, eu assistia, fazia sempre assim, metade do dia eu assistia um pouco, e aí eu ia organizando, e ao longo da semana eu ia vendo um pouquinho, de manhã, quando eu estava indo para o trabalho, quando eu estava saindo do trabalho, sempre assistindo um pouquinho para conseguir. Como eu comecei em abril, eu entrei em abril e a gente ia viajar em setembro, eu tinha tempo, né, para ir aos poucos e tal. E aí, quando foi ali meados de agosto, é que eu comecei a realmente, não, agora tem que estar tudo certinho já, tem que ver os restaurantes, tem que marcar, tem que fazer tudo, então a gente tem que ir certinho. Mas fui assistindo um pouquinho em pouquinho, porque a gente tem que arranjar tempo, assim, eu acho que se dedicar ao curso faz diferença, não dá para esperar milagres sem cair da cabeça e achar que vai dar tudo certo. Eu fui estudando aos pouquinhos e aí fui organizando quando dava a gente coisa. Por exemplo, as aulas que tem, os encontros que tem, né? Para mim, com o fuso horário ficava bem difícil, eu só assistia gravada, né? Que para mim começava 1 hora da manhã. Nossa, é Então, verdade. Você está em Dublin, é, isso, eu tô em Dublin, então eu só conseguia reassistir, né? E acaba que uma dúvida de um é sempre a dúvida do outro. Então, mesmo que eu não participasse ao vivo, você acabava escutando a dúvida de um, escutando a explicação, e aí você acaba pegando, tipo, ah, não, realmente, isso já está respondido ali, né? A gente, no grupo do Facebook, a gente acaba vendo, a pessoa pergunta, então você vai sempre. Às vezes eu nem perguntava, já jogava na pesquisa do Facebook qual era a minha dúvida, já tinha alguma outra explicação ali, então eu já acabava então já tenho que fazer isso. Então, tipo, a gente já tem muitos recursos incluídos, né, no Porque passo a eu passo. lembro porque aí como você entrou logo no primeiro dia, você ganhou uma consultoria individual comigo, né? E aí a gente foi Foi. conversar logo antes da viagem. Eu lembro que eu olhei, assisti esse roteiro, pensei, tá tudo pronto, não tem o que falar. E tipo assim, você não via nos encontros ao vivo realmente, e aí eu pensei, né, acho que eu vou ter que dar um auxílio maior, porque ela não tem vindo, porque, né, não consegue estar ao vivo. E tava tudo lá, não tinha nem o que conversar. É, não, a gente acabou conversando mais sobre a gente mesmo, né, do que Foi sobre o planejamento da viagem. um bate-papo, porque não tinha, já É, estava tudo pronto. É, mas só mostra como o projeto, o Orlando Passo a Passo é realmente muito completo, assim, dá para fazer de pouquinho em pouquinho. Eu acho que se a pessoa estiver muito próxima da viagem e está entrando agora, aí ela vai ter que realmente maratonar os vídeos, vai ter que realmente absorver aquele conteúdo muito rápido. Mas para quem está planejando, assim, 6 meses antes da viagem, 1 ano antes da viagem, dá tempo de ir com calma, de ir estudando, vendo as atualizações. Eu acho que os encontros, assim, é muito informações recentes que são faladas, porque não dá para atualizar, eu imagino, né? As aulas mesmo, com tanta velocidade, com todas as atualizações que tem, né? Então, os encontros são bons para isso, porque vai vendo a notícia, vai vendo a informação nova, e aí você vai colocando ali. Então, eu acho que faz muita diferença para quem está na dúvida de que se vale a pena ou não, porque é um investimento e é justamente isso, investimento. Eu acho que a gente já gasta muito dinheiro com a viagem, então vale muito a pena colocar esse ponto a mais para fazer com que a viagem realmente seja inesquecível. Que é isso que virou minha viagem, entendeu? É inesquecível. Quando dava errado, deu para corrigir, deu certo no fim das contas. Então, assim, deu para aproveitar ao máximo e dos recursos que a gente tinha. Então, assim, o Dini faria uma diferença, mas não era obrigatório. Deu para aproveitar com a entrada antecipada que a gente teve, com todas as dicas que você deu. Deu super para aproveitar tudo. Ai, que bom. E aí, teve algum ponto ali dentro do Orlando Passo a Passo que você pensa, foi alguma virada, assim, que você falou, nossa, se não fosse isso ia dar errado, ou queria ter sabido disso antes, alguma coisa assim.
Eu acho que de forma, para mim, minha maior dúvida mesmo era a parte da roteirização. Então, assim, enquanto você está vendo as aulas dos parques, dos brinquedos, o que que você pode querer ir, o que que você não pode, eu acho que a parte da atualização de como identificar o seu grupo de viagem foi muito importante, de saber, tipo, realmente qual é o perfil do seu viajante, porque éramos 3 adultas, né, mulheres, então cada uma queria fazer uma coisa, então para saber realmente não, vamos o que que a gente vai priorizar, vamos englobar o que todo mundo quer um pouquinho, isso fez muita diferença de saber ler e entender, né. E também a parte quando aí a gente já começa a assistir às aulas, você começa a ver a questão dos parques, o que que tem, o que que não tem, o que que tá atualizado, o que que tinha, mas como eu tinha muito tempo que não tinha ido, já tem muita coisa que mudou. Então aí quando veio a parte de roteirização mesmo, para saber como montar, que você manda a planilha, né, e aí você começa a montar a sua própria planilha, foi a parte tipo assim: "Meu Deus, faz muito valer a pena". Que legal. Porque realmente você consegue, colocar na prática tudo aquilo que você está estudando e ter um ponto de partida para começar a viagem realmente, né, porque a programação já começou a viagem, né, Uhum. não é o dia que você embarca, né. Começa a viajar antes. E assim, É. para quem está pensando em viajar, ou quem está no início do planejamento, quais que são 3 dicas que você daria, assim, para uma pessoa que está ou pensando em ir ou já está no início, assim, o que que você diria? Ai meu Deus. Eu acho que assim, fazer estudar realmente, fazer o Orlando passo a passo, assim, faz toda a diferença. Então quem já tá aí, quem tá planejando viajar, quem já tá aí, a gente acha que a gente sabe muito. Eu sou aficionada pela Disney, estudar, eu sempre eu sigo vários Instagrams, sigo várias coisas. Você acha que sabe muito, mas realmente eu acho que ter um ponto norte para você saber para onde você tem que ir, fez toda a diferença. Eu acho que saber diferenciar o que que realmente o seu grupo quer, né, para saber, encontrar, o ponto onde qual é a prioridade do grupo, qual é o perfil do grupo. Eu acho que é muito importante para você saber qual hotel que você vai ficar, se você vai trocar de hotel ou não durante a viagem, se vale a pena pegar uma casa, se vale a pena alugar carro ou não. Tipo, eu acho que essas partes, assim, de organização é muito importante, e também para a gente ter o controle antes e não ficar paranoico durante, né, ficar estressado porque você não conseguiu fazer tudo que você queria, para você não perder ali a linha do que realmente está acontecendo, né, nos parques. Eu acho que é muito importante a gente ter a organização antes, para durante a gente só aproveitar. Eu acho que foi essa total a diferença, assim, porque foram 15 dias de muita diversão, de cabeça, assim, zero preocupações. E assim, foi simplesmente maravilhoso, né. O objetivo é você se divertir lá, né, não é para você ficar estressado Uhum. lá. E qual que foi Pois a é. a sensação, assim, de vocês 3? Você estava organizando tudo, eu acho que você tinha mais noção de que ia dar certo, mas das 2 que talvez não estavam tão dentro da É. organização, assim, como é que foi no final, assim, a sensação de todo mundo? No final elas estavam super me agradecendo. Ela tipo: "Meu Deus, muito obrigada por tudo". Eu falei: "Gente, assim, eu fiz por prazer, né, óbvio que também por mim, porque eu estava junto na viagem, mas assim, é uma sensação muito boa de que deu tudo certo, né". Então assim, é uma sensação, elas super comentaram, assim, que elas iam cair de paraquedas, realmente, iam ser paraquedistas. Elas falaram assim: eu tinha visto a atração e tal, né, tinha visto o que que eles queriam fazer, mas realmente saber por onde começar, aonde almoçar, aonde esses detalhezinhos que a gente vai aprendendo nas aulas, que fez toda a diferença para otimizar o tempo, né.
Então, assim, eu acho que para elas foi muito gratificante que tinha uma pessoa certinho que já sabia de tudo. E para mim foi ótimo, porque deu tudo certo. Então, assim, deu para aproveitar tudo que a gente queria aproveitar. Ai, que legal. Ah, obrigada, Úrsula, pelo relato. Não sei se você quer deixar algum último recado, alguma coisa. Ah, eu só quero agradecer por todo o ensinamento que você compartilha, né? Eu acho que eu já tinha mandado uma mensagenzinha para você quando eu voltei de viagem, que eu acho que só o conteúdo que você coloca já no Instagram, no YouTube, ajudam muito. O projeto Orlando já é a porta de entrada assim, para o Orlando Passo a Passo, já dá muitas informações que a gente acaba vendo muito Instagram, muito blog, e realmente não está tão focado na parte do dia a dia da viagem mesmo. Eu só queria agradecer por você disponibilizar o seu tempo, o seu conhecimento, por tudo isso que realmente fez toda a diferença. E para quem está na dúvida aí se realmente se vale a pena o investimento, se vale se dedicar tanto, né, de assistir, investir não só o dinheiro, mas o tempo, vale sim, porque fez toda a diferença para aproveitar toda a viagem, para aproveitar todo o conhecimento que a gente adquire, né, para você fazer uma viagem tranquila, para fazer uma viagem que você volta querendo voltar de novo, volta já querendo planejar a próxima. E é isso, eu acho que assim, vale muito o investimento e eu acho que as pessoas devem correr atrás disso para que não só deixem a sua viagem na mão dos outros, mas que entendam a sua viagem e entendam adaptar a sua viagem para o que você quer, né? Que às vezes a gente deixa para uma terceira pessoa fazer e aí você perde a graça de conhecer tudo, de saber, porque aí você sabe a história, você sabe para onde ir, o que que dá para adaptar, o que que não dá. Então eu acho que isso fez toda a diferença. E só Ah, que agradecer mesmo. legal. Ah, obrigada, eu que agradeço também sua disponibilidade. Fico muito feliz de ouvir esses relatos, saber que deu tudo certo, que vocês aproveitaram demais, enfim, que salvamos aí duas paraquedistas, sua irmã Sim, e a amiga dela. Então, sim, total. fico muito feliz. Tem o seu mérito também, claro que o mérito total seu de ter dedicado o seu tempo, ter feito o que precisava ser feito. Então, tá de parabéns. As meninas têm que te agradecer mesmo, porque foi mérito, seu também. Ah, então tá, obrigada. Não vou tomar Tá. mais seu tempo, não. Então tá bom, obrigada a você. Beijo. Tchau. Beijo, tchau, tchau.